Começamos então com o filo dos anelídeos, ou anelida em latim. Nesse caso, chamados também de vermes segmentados. Então lembrem que os vermes achatados eram os plateumintos, os vermes cilíndricos, os nemateumintos ou nematoides, também podem ser chamados de asqueumintos, que é a nomenclatura mais antiga. E então, o terceiro e último grupo de vermes, que é o grupo dos anelídeos ou filo dos anelídeos. Nesse caso, como características embrionárias de desenvolvimento embrionário, eles são protostômicos, que significa primeiro forma a boca, celomatos, ou seja, abre espaço para alguns sistemas maiores e melhores, seres bilaterais, significa sempre dois lados que são similares, né? Parecidos entre si, então tem simetria bilateral, e são seres triblásticos, tem endo, meso e ectodermo. Significa que pode formar vários tipos de sistemas e tecidos diferentes a partir desses três tecidos embrionários. Não esqueçam o seguinte, nesse caso dos anelídeos, já vou adiantar aqui que tem como principais representantes minhoca, nereis ou nereide, que é um bicho aquático lá do mar, nem todo mundo já ouviu falar, e sanguessuga, tá? Nesse caso são os três principais exemplos. Esses três grandes exemplos, eles têm a grande diversidade deles de vida livre, vivendo lá no fundo do mar. Mas os mais populares são, em especial, a minhoca e as sanguessugas. Então esses indivíduos podem ter hábito de vida livre, viverem solto na água do mar ou na água doce, ou vida livre terrestre em ambientes úmidos, tipo a própria minhoca, né? Tem que ser um ambiente que não é lama, não é água pura, mas está num lugar sempre bastante úmido. Ou então, casos parasitários, que são indivíduos ectoparasitas, que significa ficam para o lado de fora, que é o caso da sanguessuga, que ela tem uma ventosa para colher sangue, então ela libera uma substância anticoagulante, dá uma mordidinha em alguém, na gente, por exemplo, e fica sugando o nosso sangue, se alimentando daquilo ali. Então é uma parasita externa. Nesse caso, a sanguessuga, ela pode não ter um sistema digestório tão desenvolvido, pelo fato dela poder ser um parasita, né? Então vive normalmente misturado a lodo de fundo de açude, de rios, por exemplo, ou até mesmo no excremento, né? Resto de fezes, esgoto também pode ter sanguessuga. As sanguessugas, elas até já foram muito utilizadas, pararam um tempo e agora estão sendo utilizadas de novo na medicina alternativa, né? Para evitar hematomas, coagulação de sangue, fazer sangrias. Então, como ela era retirada diretamente da natureza e podia estar contaminado o ambiente, eles pararam de usar. Aí começaram a criar sanguessuga em laboratório e hoje já dá para usar de novo. Então, nesse caso aqui, esses indivíduos, os anelídeos, eles possuem uma característica muito marcante, que talvez seja a mais forte deles, que é o seguinte: todos os segmentos que eles têm os anéis, por isso chamado anelídeos, eles na verdade são segmentos que se repetem. Significa que os sistemas que tem no primeiro, no segundo, no 10º anel são os mesmos. Então, quando a gente tem segmentos perfeitamente repetidos, esses segmentos são chamados de metâmeros. Então, essa característica chamada metameria é uma característica, na verdade, que só aparece, que só é típica dos anelídeos. Ter segmentos, alguns animais têm, tipo a gente tem costelas que são repetidas, vértebras que são repetidas, músculos que são repetidos, falanges dos dedos que são repetidos, mas não são idênticos. No caso dos segmentos idênticos, quando a gente tem os mesmos sistemas dentro, esses são chamados então de metâmeros. Por isso, a característica metameria, ela deve ser utilizada especificamente para anelídeos. Então, de todos esses indivíduos, o mais popularizão de todos é a minhoca, que pode ter minhoca pequena e minhocas grandonas. Por exemplo, no Pantanal a gente tem uma minhoca grande chamada minhocosu, que é uma minhoca que tem vários centímetros de comprimento, né? Usada para pesca esportiva, por exemplo, como isca. Nesse caso, então, a minhoca é o grande exemplo. Por isso, nós vamos usar ela para exemplificar os tipos de sistemas que a gente pode encontrar nos anelídeos, pela minhoca sendo usada como o grande representante. Então, o primeiro tipo de sistema é um sistema digestório. Esse sistema é um sistema completo, que significa ele apresenta entrada e saída para os alimentos, boca e ânus, em outras palavras. Sendo assim, esse sistema completo é composto de boca, faringe, que fica logo na saída da boca, esôfago muscular para empurrar o alimento para frente. Depois é possível encontrarmos um papo que estoca o alimento por um tempo, uma moela, que assim como nas aves tem papel de fazer o estoque, moer e triturar os alimentos, que é os papéis que os dentes fariam. Então, papo e moela fazem esse papel. O intestino, que vai fazer toda a parte da digestão química, que são as enzimas, né? E depois, dentro do intestino, a gente encontra uma dobra, chamada tiflossole. Essa dobra serve para fazer o mesmo papel que as nossas vilosidades intestinais fazem. Retardar a passagem da comida e aumentar
o tempo e a área de contato com o alimento, fazendo com que a digestão fique um pouco melhor. E aí depois o ânus, que é a saída do alimento. Então, boca, entrada, faringe, esôfago, papo, moela, que esmaga a comida, intestino, aí essa dobra interna aqui no intestino é justamente para aumentar a área de contato do intestino com a comida. E aí, depois o resto do intestino leva até o ânus, depois da comida digerida e vai fora. Aqui nós temos um papel bem importante no caso da minhoca, porque ela come detritos, né? Aquele fiozinho de cabelo que caiu no chão, restinho de unha que pode ter ali, pedaços de pele de animais, ou então cascas e farelos de planta, tudo isso pode ser comida de minhoca. Quando ela come isso, ela está comendo uma molécula orgânica de um tamanho, e quando ela vai fazer cocô desse resto de comida, saem fragmentos menores. Nesses fragmentos menores, a gente vai encontrar então pedacinhos minúsculos, diminutos, que vai ser mais fácil de decompor e transformar de novo em água e sais minerais. Esse cocô de minhoca, em outras palavras, é o que a gente chama de humus. Tá? Então, o humus, na verdade, permite aos animais que produzem ele a fazer um processo ecológico de aumento da matéria orgânica no chão, que significa é um adubo natural. Tá? Então, o cocô de minhoca é humus e isso enriquece o solo. Tem gente que cria minhocas para elas criarem isso e vende depois como uma terra orgânica, uma terra mais cheia de nutrientes, uma terra que tenha mais nutrientes para poder botar em hortaliça, em vasinho de planta, ou de repente, né, numa lavoura de alface, sei lá, em coisas do gênero, certo? Como as minhocas têm uma certa capacidade de locomoção, elas têm um sistema muscular que cava túneis pelo solo. Então isso facilita elas comerem essas moléculas e como elas cavam túneis, elas ainda têm um papel ecológico de aumentar a distribuição de água e de ar pelo solo. Ela facilita a aeração do solo. Em solos compactados demais, como passa o carro e coisa assim, é sugerível às vezes o uso de minhoca para descompactar o solo. Leva um tempo, mas dá certo, tá? Segundo sistema, então, o sistema circulatório. No caso, o sistema circulatório das minhocas é um sistema fechado. Assim como é o caso dos cefalópodes lá nos moluscos e depois vai ser nos cordados. Então, esse sistema fechado, não esqueçam, é um sistema que só tem sangue andando por dentro do coração ou vasos sanguíneos. O sangue não fica passeando por dentro do corpo do bicho. Então, ele vai ter sempre que andar dentro dos vasos. Sendo assim, a gente vai ter apenas 2 vasos sanguíneos que passam no corpo da minhoca. Um por cima, que é o vaso dorsal, e um por baixo, que é o vaso ventral, passa pelo ventre. Comunicando esses vasos, nós vamos ter pequenos vasinhos sanguíneos na porção posterior, na cauda da minhoca, e arcos aórticos que vão fazer o papel de coração. E esses arcos aórticos, então, que fazem papel de coração, podem ser de 6 até 10 corações. Significa, já que o bicho é bilateral, passa 3 de um lado, 3 do outro, ou 4 de um lado, 4 do outro, ou 5 de cada lado. E aí, são vários corações. Então, a circulação do sangue, neste caso, sempre vai acontecer nesse sentido. Vem aqui, desce, volta. Quando ele está passando na pele, que é uma pele normalmente muito lisa, lubrificada e úmida, bem úmida, ele vai acabar fazendo então a troca gasosa do vaso sanguíneo para a pele e da pele para o meio, fazendo então uma troca entre o sangue e a pele e o meio externo. Isso ajuda a fazer a troca gasosa. Esse processo é uma respiração cutânea. Então, para a minhoca, respiração cutânea. Para aqueles que vão viver dentro da água, aí eles têm uma projeção lateral, chamada parapódio, que pode servir para que o vaso sanguíneo ramifique e forme capilares. Aí eles vão considerar isso como uma brânquia, que é característica típica de seres aquáticos para respirar. Mas, a princípio, né, seres que estão na terra vão fazer então a respiração através da pele diretamente, que é a respiração cutânea. Então, para a respiração cutânea dar certo, precisa ter vaso sanguíneo bem na superfície da pele e que a pele seja permeável e bem lubrificada. É o mesmo mecanismo que acontece com os sapos. Então, nesse caso aqui, o que acaba acontecendo é que, como o sistema circulatório já é fechado, a gente considera que existe sangue de verdade. Na prática, é um sangue primitivo. É uma hemolinfa, que é aquele caldinho meio transparente que tem nos insetos, mas já contém hemoglobina, que é aquele pigmento respiratório. Por isso que o sangue das minhocas tende a ter uma coloraçãozinha meio avermelhada também. Então, o sistema circulatório da minhoca é um sistema bem eficiente, né? Que circula o sangue através de vasos e pode ter alguns capilares que disseminem, então, o sangue para outras partes ou outros órgãos. No sistema excretor. Esse sistema excretor,
Ele na verdade é um sistema então que é composto por um tipo de estrutura chamada de nefrídeo. Só que como é o nefrídeo mais simples que tem, nós chamamos ele de protonefrídeo. A gente tem um par de protonefrídeos por segmento da minhoca. Significa que se isso aqui é um anel, aqui é outro, nesse aqui tem um nefrídeo na direita, um nefrídeo na esquerda. Então, o que acaba acontecendo é que esse nefrídeo, que é essa estrutura verde, ele coleta os fluidos do celoma, que é o espaço que tem dentro da minhoca, e aí o que presta, ele devolve. E o que não presta, ele joga fora. Então, o sistema circulatório da minhoca ainda pode se enroscar nas porções do nefrídeo, ajudando a passar as impurezas que estão no sangue para dentro do nefrídeo, e ele usa esse poro pequenininho, chamado nefridióporo, para jogar toda a impureza fora. Então, ele coleta num segmento, nos anéis, e excreta pelo outro. Aí aqui vai sair xixi de minhoca, tá? Urina de minhoca, que seriam os produtos nitrogenados que ela digere, não presta e ela joga fora aquilo ali, que nem nós fazemos pelo nosso rim. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o sistema excretor é composto de protonefrídeos, sendo um par de protonefrídeos por segmento. No nosso caso, já é um tipo de rim do tipo metanéfrico ou com metanefrídeos, vários no mesmo ponto. Como aqui são estruturas individualizadas, cada um deles faz uma coletinha, por isso chama de protonefrídeo. Em relação ao penúltimo sistema, então, que é o nervoso, ele é do tipo ganglionar. O sistema ganglionar é com gânglios, com bolinhas, tá? Só que esse ganglionar é um ganglionar ventral. Ele começa na cabeça e passa pelo ventre, pela barriga da minhoca. Sendo assim, é um par de gânglios por segmento. Então, cada segmento vai ter duas bolinhas, duas bolinhas, duas bolinhas. A que ficar na frente, ela pode servir como gânglio cerebral. Então, é como se fossem os dois hemisférios, direito e esquerdo do cérebro. Se a gente pegar uma minhoca, então, e atorar ela ao meio aqui, ó, cortar ela aqui, dependendo do tamanho que tu corta a minhoca, se tu der ela bem no meio, assim, é provável que o gânglio que vai ficar na ponta assuma, às vezes, faça o papel de gânglio cerebral e talvez ela se reconstitua, se regenere. Se der origem para duas minhocas, dá para considerar isso como um mecanismo de reprodução assexuada por regeneração. Em geral, a reprodução não vai ser assim. Em geral, a reprodução utiliza um outro sistema, que é o sistema de reprodução com fecundação cruzada. Então, nos anelídeos, nós podemos ter alguns seres que vão ser monóicos. Lembrem que um indivíduo tem os dois sexos, esse é o caso da minhoca, ou seres dioicos. Então, nesse caso, seres monóicos fazem fecundação cruzada. Eles evitam se autofecundar. Então, vai ter uma minhoca, vai ter um minhoco e eles se encostam. Aí o que acontece? A minhoca esguicha os espermatozoides de uma para outra e aí aquilo ali fica guardado dentro de uma cavidadezinha, que é para acumular o sêmen da outra minhoca. Então acumula. Aí o que acaba acontecendo é que as minhocas têm muitas vezes um anelão mais largo, maior, que fica pelo lado de fora. E é visível ao olho nu. Esse anelão grandão assim, normalmente ele tem inclusive uma cor mais clara. Esse anelão grandão é chamado clitelo. Quando acontece isso, esse clitelo ele vai gerar uma espécie de uma cápsula de gel que pega os espermatozoides e vai escorrendo por cima da outra minhoca. Então, se essa aqui fecundou a de baixo forma esse casulo, vai andando, e quando ele vai andando pelo corpo da minhoca, passa no sistema reprodutor feminino e junta os óvulos daquele pedaço. Aí sai uma bolha de gel com todos os ovinhos prontos. Quando acontece isso, então, nós vamos ter a formação de um ovo, a fecundação se deu por fora do corpo, e o desenvolvimento vai ser direto. Significa que vai sair desse ovinho uma mini minhoca. Pronto, ela só vai crescer na terra. Isso acontece para as minhocas e acontece também para as sanguessugas. Só que nós temos um outro mecanismo, que acontece com seres dioicos, que é o que acontece, por exemplo, com a nereis, ou também chamado nereide, lá no fundo do mar. Tem macho e fêmea, eles ficam nadando no fundo do mar, e aí, quando eles acasalam, eles liberam os gametas dentro da água, vão fazer uma fecundação externa, então no meio aquático, com desenvolvimento de larva, portanto, indireto. A larvinha deles é a larva que a gente encontra lá nos gastrópodes dos moluscos, chamado larva trocófora, é uma larva ciliada. Então, em indivíduos que vivem dentro da água, fazer uma reprodução com fecundação interna não é uma coisa muito segura, porque eles têm que ficar acasalando, ficar presos um no outro. Então, nesse caso,
eles acabam liberando os gametas dentro d'água, que favorece um pouquinho mais o seu próprio sistema de reprodução, né? Evita que eles sejam predados durante o ato sexual. Sendo assim, a reprodução ela é uma reprodução predominantemente sexuada. Assexuada só naquele caso de fazer, então, regeneração caso seja possível. Um pouquinho, então, de taxonomia dos nossos anelídeos, que é a divisão taxonômica. Os anelídeos, na verdade, são subdivididos através de uma estrutura externa que eles têm, e não é pelos anéis, tá? É uma estrutura externa de locomoção. Na verdade, essa estrutura são pequenos filamentos rígidos que ficam pelo lado de fora de vários deles, e são pequenos ou grandes, depende do tipo de ser vivo. Essas estruturas em forma de filamentos são chamadas de cerdas. Então, pelo tipo de cerda, pela quantidade de cerda, pela presença ou ausência, é que eles são separados em 3 classes. Primeiro, poliquetas, ou com muitas cerdas. O principal exemplo é o Nereis. Esse é um indivíduo marinho, tá? Ele é normalmente assim, ó. Ele tem uma curvatura, tá? Que vai funcionar tipo uns pezinhos assim, lotados de cerdas. Assim. Aí, esse bichinho tem os anéis todos divididos aqui. Normalmente, esse animal vai apresentar um sistema circulatório que ramifica aqui para dentro. Quando ele ramifica aqui para dentro, funciona aquela estrutura inteira como uma brânquia. Cada saliência, cada projeção que permite a ele nadar um pouquinho, vai servir também para locomoção. Então, é chamado de parapódio e é por ali que acontecem as trocas gasosas. No segundo caso, a gente vai ter então os oligoquetos, ou seja, os indivíduos que perderam um pouco de cerdas, então poucas cerdas. Esse é o grande caso da minhoca, que a gente falou recentemente naquela parte toda dos sistemas. Só que alguém vai pensar, mas eu nunca vi minhoca com pelinho para o lado de fora. Isso é porque aquelas cerdas são pequenas e muito bem distribuídas pelo corpo. Então são poucas, são pequenas e está esparramado pelo corpo. Então realmente não é visível a olho nu. Mas estão lá. Isso ajuda a minhoca a cravar no chão aquilo e empurrar a terra para frente. Por isso que ela consegue cavar túneis, porque aquilo ali serve para ancoragem e também para se deslocar melhor pelo meio, onde normalmente tem lambuzo de água e terra, por exemplo. Então, nas minhocas isso é menos perceptível. E no terceiro caso, na terceira classe, que são os aquetas, ou chamados antigamente de irudíneos. Aqui nesse caso tem um super popular, né, chamado Irudo medicinalis, que é a sanguessuga que era usada na medicina. Então, nesse caso, a sanguessuga, tá, ela é o principal exemplo que nós vamos ter. É um indivíduo sem cerdas pelo lado de fora, então ela é lisinha pelo lado de fora, tem ventosas de fixação, justamente pelo fato de não ter as cerdas. Esse bichinho, ele pode se alimentar basicamente de sangue, mas também pode se comer qualquer tipo de restinho que possa ter na natureza, ou seja, detritos também. Então, nesses casos em especial, a cerda, que é a estrutura de fixação, é o principal tipo de forma de fazer a classificação ou separação taxonômica dos anelídeos. Nesses casos, cuidado, porque eles podem pedir que tipos de papéis os anelídeos têm na natureza. Sanguessuga, ele pode ser um parasita, ele come excrementos e ajuda a reduzir o tamanho da quantidade de matéria orgânica na natureza. A minhoca, como é produtora de humus e cavadora de buraco, ela ajuda na aeração do solo, distribuição de nutrientes e também na reciclagem da matéria. E a Nereis normalmente está relacionada aos ecossistemas aquáticos como um dos elos da cadeia alimentar. Ela não tem uma mega importância ecológica que você possa perguntar ou cobrar, mas a minhoca e as sanguessugas, essas sim, então bastante cuidado com esses dois.